Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre eletricidade, mas sobre a visão da mão de obra. Hoje nós estamos aqui com o Zé Paulo, que é um especialista em fazer a obra, em tornar a nossa obra uma obra com qualidade nessa parte de eletricidade. O Zé Paulo, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Tranquilo, tudo na paz. Então, tá ótimo. Zé Paulo, é o seguinte, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, como é que você começou, como é que você entrou nessa área, né, que é uma área realmente que a gente, como engenheiro que trabalha em várias obras aí, a gente percebe a dificuldade de achar um bom profissional na área. Muitas vezes a gente vê profissionais aí no início tentando já ser um eletricista, mas a gente percebe que muitos deles são ainda ajudantes dele. Sim. E você não, a gente sabe que você já passou por todo um caminho que te tornou aí com essa capacidade, né, essa competência que você tem de trabalhar. E eu queria saber como é que você chegou vamos dizer, hoje, né, o que você fez, como é que foi? Bom, vamos lá então. Eu comecei há 22 anos atrás, né, como ajudante também, ajudante de obra, né, que é o servente, e depois eu comecei como ajudante de eletricista. Sim. Conheci uma pessoa que estava a fim de me ensinar. Sim. Trabalhei como ajudante durante 5 anos. 5 anos para poder ter firmeza para continuar sozinho. Após isso daí eu fui me especializar aí nas escolas técnicas que a gente tem aqui na cidade. Tá? Fui fazer curso básico de elétrica e depois me formei técnico em eletrotécnica, que é o que eu sou hoje. Eu tenho a minha profissão regularizada, né? Eu sou técnico. Então, realmente foi o começo é muito difícil, né? Só que a gente tem que ter um pouco de humildade e não querer já sair fazendo de tudo. Né? Tem que começar o básico e ir se aperfeiçoando cada vez mais. Tá? Aí, depois do técnico, tem N cursos que eu já fiz, né? Então aí eu já tomei uma atitude maior em obras, né? A gente tem hoje aí uma execução total da elétrica, do medidor de luz até a luminária. A gente faz tudo nessa área aí. Entendi. Tá? Aí, com o passar do tempo, a gente foi aí tomando outros rumos, né? Não faço trabalho só aqui em Jaú, tenho trabalho na região inteira, aqui na nossa micro-região aqui, tenho trabalho em todas as cidades, né? Que bom, Zé Paulo. Eu acho que isso que você falou foi uma boa introdução para mostrar o caminho, né, para se ter toda essa capacidade para que se faça realmente uma obra com segurança, né? Porque a gente percebe que a parte elétrica, a gente tem que ter uma ênfase muito grande nessa parte de segurança. Com qualidade, claro, né? Com dimensionamentos, não é uma coisa tão simples. Infelizmente a gente ainda encontra, mas existia assim muito o pedreiro que fazia tudo. Sim. E não tinha determinados cuidados, ainda mais se não houvesse um acompanhamento do engenheiro. Né? Então hoje em dia a gente percebe a importância de ter, né, os engenheiros, o dimensionamento, e você já como um curso técnico que também viu tudo isso e sabe da importância, sabe diferenciar uma coisa da outra. Sim. Né? Veja bem, até pouco tempo atrás, vamos colocar aí 16 anos atrás, tinha muito disso daí, né? O pedreiro ele pegava a obra completa, ele puxava uma única rede na casa, né? E estava bom, a luz acendia, a TV ligava e tudo bem. Com o desenvolvimento aí da tecnologia, isso foi tomando outros rumos, né? A necessidade do dimensionamento de uma rede elétrica, isso gera economia nos quilowatts, né? Gera economia na execução, entendeu? E também, o que ocorre? Gera uma segurança muito grande para o cliente. Por quê? Colocava-se uma única chave geral e ia lá desligava a casa toda. Hoje não, cada cômodo tem a sua chave. Uma chave para luz, um disjuntor para luz, disjuntores para a tomada. Tem também a parte de segurança pessoa, que são os disjuntores DR, né? Que é uma novidade de mercado aí, tem 8, 9 anos aí, tá?
E também isso daí protege a criança que vai enfiar lá a mãozinha na tomada, a pessoa não chega nem a tomar o choque. Sim. E o pedreiro, ele não era capacitado para isso daí, né? Sim. Ele sabia puxar o fio lá e ligar a luz, vamos falar isso. Não que isso não estaria correto, mas não é um trabalho do pedreiro, é um trabalho do eletricista. Né? Muitas vezes deixava a desejar, mesmo porque, como você falou, né, a tecnologia acabou nos trazendo uma diversidade muito maior de equipamentos. Sim. Né? Hoje nós temos equipamentos muito variados, apesar que esses equipamentos também evoluíram e hoje os equipamentos eles têm um consumo menor. Sim. Mas se não houver um dimensionamento, muitas vezes se coloca os cabos elétricos errados, né? Os disjuntores não são capazes de fazer a proteção necessária. E isso tudo, como é que você tem feito? O que você tem achado assim, no termos assim geral de erros até que você percebe que ocorrem em obras? Assim, ó, o dimensionamento da rede elétrica, ela tem que ser calculado, tanto queira pela parte da engenharia quanto pela parte técnica que cabe a mim, certo? Um bom dimensionamento vai gerar aí para o cliente uma proteção adequada de equipamento. Ou seja, se a gente pegar aí uma sala, por exemplo, o que tem numa sala? Uma TV, um home theater, um DVR, que é a parte da câmera, que geralmente fica ali, um DVD, tudo isso daí são classe A de consumo de energia elétrica. Ou seja, a amperagem desse equipamento é abaixo de 10 amperes. Se a pessoa vai lá, o outro eletricista vai lá e coloca um disjuntor de 20 amperes, o tempo de desarme desse disjuntor é muito grande. Vai ocasionar a perca do produto num eventual curto-circuito, num eventual aquecimento. Então, quanto o cálculo dos cabos, o dimensionamento, tem que ser correto. Cada cabo para cada equipamento. Entendeu? Cada disjuntor para cada equipamento. Perfeito. É assim que a gente atua com a técnica. Sim. Né? A gente atua na técnica dessa maneira. E não chegar lá e falar, vou pôr um disjuntor de 20. Sim. Não é. Ele não foi calculado, ele tem que ser calculado. E mesmo porque a gente sabe também que existem as normas técnicas que já são normas técnicas, porque ali já existe um estudo, né, estatísticos de acontecimentos, de laboratório, que percebe que até onde chega cada equipamento, até onde chega... E essas normas então passam a ser as leis, vamos dizer assim, a serem respeitadas, né, no caso de umas normas técnicas da parte elétrica, por um eletricista, para que justamente tenha qualidade. Né? Porque Sim. se você sai da norma, além, né, você está tendo um erro grande, porque a norma justamente te coloca dentro de um meio de qualidade, né? Sim. E aí, como é que é as normas técnicas? Como é que você tem visto? Como é que elas... Veja bem, a NBR 5410 é a norma que atua no nosso país. Então ela é bem clara quanto a isso daí. Ela já foi bem elaborada, ela foi renovada agora em 2010. Então ela já vem ali com dimensionamento, cores, tudo isso está lá na norma. O que ocorre muito é que os outros profissionais não sei se não lê a norma, a norma é muito extensa, vamos dizer assim, né? Sim. Mas pelo menos o básico teria que ler. Então eles atropelam cores de cabo, né? Ligam cabo azul como fase, cabo verde como fase, e essas cores que eu acabei de falar é neutra e terra. Então, o que ocorre? Vai um leigo mexer na instalação, vai acabar se acidentando, se machucando ou até mesmo morrendo. Vamos falar dessa maneira, né? Porque a eletricidade é muito perigosa. Então, se existe a norma, ela tem que ser, não vou dizer rigorosamente cumprida, mas 98% ela tem que ser cumprida. Para isso, a pessoa tem que ir lá, estudar a norma, ler a norma e fazer com que ela aconteça. Sim. Né? Isso vai dar uma segurança para o cliente, né? O cliente vai ficar mais tranquilo porque está sabendo que o profissional que ele contratou, pelo menos um pouco da norma ele entende.
Sim. E o profissional, por sua vez, tem que aplicar isso no seu dia a dia. Ele não pode sair aí, vou puxar um fio aqui, outro ali, tudo bem. Não pode fazer isso daí, a norma não permite. Isso. Né? O que é importante dizer, Zé Paulo, é que muitas vezes as pessoas não sabem, né, leigo, que é o seguinte, as normas técnicas, a gente, como engenheiro, principalmente agora, hoje desmembrou muito, né, que começou com engenharia civil, hoje nós temos uma gama enorme de engenharias, né? Sim. E o engenheiro elétrico, no caso, que é hoje muito contratado, que existem algumas particularidades junto à CPFL e tal, que eles exigem realmente que seja um engenheiro elétrico. Sim, sim. E esse engenheiro elétrico, por exemplo, muitas vezes, numa ligação trifásica, ligações que você precisa ter os postinhos padrões, né, que precisa seguir, e tem que seguir a norma, porque esse engenheiro que está assinando, ou seja, é o responsável por aquilo, se não seguir a norma, o que acontece? Se der algum problema, ele é responsável totalmente. Agora, se der algum problema, está dentro da norma, ele está respaldado, porque ele está fazendo dentro do sistema de leis, né, da segurança, pela norma, apesar de às vezes acontece algum acidente por algum outro motivo, mas não por estar fora da norma. Então, essa responsabilidade é muito grande, né, dos profissionais, que por isso então seguem a norma e pedem, né, para que a mão de obra seja feita daquela determinada forma. E como é que é essa parte? Você sente uma evolução, por exemplo? Eu lembro que há pouco tempo, a gente fala, 10, 15 anos atrás, a gente, né, comprava um postinho, tinha um postinho de ferro, um postinho de concreto, e era de uma maneira mais simples, fácil, vamos dizer, mais de qualquer forma prática se fazia, né? De qualquer forma. E aí foram se vendo os perigos e foram as normas então fazendo com que houvesse mais segurança também para o homem, né, que está fazendo. E aí então começou a ficar mais difícil, mais complicada a coisa. E por isso o profissional, né, precisa estar conhecendo essas normas, porque senão não aprova. Você vai a CPFL vai mandar ali fazer a ligação, né, de uma energia de uma residência ou de um comércio, não é feita a ligação, porque está fora das normas, né, desde os cabos, né, tem todo um preparo para isso. A concessionária de energia elétrica, né, na nossa região aqui é a CPFL Paulista, né? Sim. Então a NBR 54 também pega ela. Por quê? Ela desenvolveu com a engenharia dela uma norma que estabelece cada padrão de energia elétrica, do monofásico ao trifásico e da média tensão, né? Que é o 13.8, que são os postes de transformação que são usados em indústria. Tá? Então, assim, se o profissional não tiver ali adequado à norma da CPFL, qualquer responsabilidade é do engenheiro que assina a RT elétrica. Ou seja, um padrão trifásico hoje, pela CPFL, é exigido uma RT elétrica, não só pela CPFL, mas as concessionárias que atuam no estado de São Paulo, todas elas exigem, e isso está lá na GED 13, é a norma que regulariza todas as empreiteiras. Então, o profissional da elétrica, ele tem que ir lá na internet, pesquisar a GED 13, isso está na norma ou não está na norma, isso eu posso ou não posso fazer. Porque a concessionária nossa aqui, ela barra o pedido de ligação, ela não liga. Ah, mas é só um fiozinho, não tem problema, ela não liga, porque ela põe em risco a vida, né? Tanto a vida do cliente, ali, do proprietário, quanto a vida de outras pessoas que estão envolvidas na área ali da execução. Então ela vem e não energiza a medição, porque ela segue um critério de norma, ela segue um padrão. Né? Que eu acho, é isso que eu falei há pouco, que os profissionais tinham que fazer, né? Seguir o mínimo da norma. O mínimo. Que esse mínimo, vamos dizer, que é a norma básica, vamos dizer, não, o que você quer dizer é não precisar fazer além daquilo, ou seja,
Se fizer além, claro, você Ótimo. pode ter seguranças a mais, né? Que a norma, vamos dizer, ela pede um mínimo, como você falou, mas a partir dali você ainda pode desenvolver com hoje os equipamentos, com toda essa diversidade que tem de produtos, para que você tenha segurança, você então possa incrementar ainda mais nesse lado de segurança, né? Sim. Mesmo porque, falando em segurança, a gente percebe muito a utilização cada vez mais, por exemplo, da segurança mesmo de residência ou comércio, né? Com as cercas, com câmeras, né? E isso tudo, dimensionamento, tem que ser rigoroso, porque a gente já ouve falar de casas, por exemplo, que já está toda feita a parte elétrica, de repente ela não consegue mais colocar mais equipamentos, e aí precisa colocar, por exemplo, equipamento de segurança. Tá. Então esse dimensionamento... Veja bem, isso daí parte desde o início da obra, né? Desde quando você faz o projeto, no seu caso você é um engenheiro, você faz o projeto, o técnico em elétrica trabalha junto com esse projeto, desde o alicerce, para deixar tudo pronto. Toda a tubulação, toda a infra de alarme, câmera, cerca elétrica, isso tem que ficar tudo pronto. Porque senão, quando finalizar a obra, aí cada um, eu sou da área elétrica, isso compete a mim, a infraestrutura. Aí vem o pessoal da câmera, não tem o tubo, tem que cortar. Parede pintada, tudo pronto, prejuízo para o cliente. Vem o pessoal do alarme, também não tem a infra pronta. É mais mão de obra, mais prejuízo do cliente. Então, na elaboração do projeto, a gente sempre falou isso, né? A gente já trabalha juntos tem um tempo. A gente já vem com tudo isso pronto. Quando o cliente contratar as outras empresas, tá tudo ali, é pegar, passar os cabos e ligar os seus equipamentos. Perfeitamente, Zé Paulo. Eu acho que isso que você falou é fundamental, porque a gente percebe o seguinte, né? Porque o engenheiro, né, principalmente o engenheiro civil no caso, cada vez mais ele é como se fosse um clínico geral, ou seja, ele tem que ter essa visão do todo para que ele possa trabalhar com as peças, ou seja, a hora que o eletricista está, o encanador, vamos dizer, a pessoa que vai colocar o gesso, a hora que vai pintar, e não trocar, né, não pintar antes de, por exemplo, de passar uma tubulação. Quer dizer, toda essa coordenação é feita principalmente, a princípio, com o engenheiro da obra. E o engenheiro, ele também não vai fazer nada, ele não vai poder coordenar, se não tiver os parceiros, né, os profissionais especializados na área, como você é especialista na área da parte elétrica, né, para se fazer construções de residências, indústrias e o comércio também. Mas para tudo isso, nós vamos precisar falar bastante de que tudo isso leva a ter qualidade na obra, a ter uma obra ótima, uma obra no estado perfeito em termos de elétrica. Então, nós vamos já terminando o primeiro bloco, então daqui a pouco nós voltaremos para falar um pouco mais sobre esse ganho de qualidade com os profissionais certos, nas áreas certas, para fazer as atividades necessárias de uma obra. Até mais!